Olá, pessoal dos terceiros anos. Então, vamos começar a nossa caminhada aí pelo quarto bimestre, o último da nossa história juntos aí ao longo desses 3 anos. E o tema de início para esse bimestre são as ideias socialistas. Então, vamos lá. E eu gostaria de começar esse assunto convidando vocês a pensarem um pouquinho sobre esse título desse slide que eu estou usando agora. Ó. As contradições do capitalismo e a origem das ideias socialistas. Tá? Então, as contradições do capitalismo, que contradições seriam essas? Vocês têm ideia? Pense um pouquinho sobre isso. Quais seriam as contradições do capitalismo, segundo esse slide coloca aqui para a gente? Se vocês pensaram na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, por exemplo, da Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos, que fala o seguinte: todo mundo nasce livre e igual. É essa mensagem aí que o capitalismo, na hora que ele está se fortalecendo, ele passa para as pessoas. Todo mundo nasce livre e igual. Mas será que todo mundo nasce livre e igual mesmo? Será que não existem condições sociais, econômicas que fazem com que as vidas das pessoas sejam tão diferentes? Né? Aliás, essas distâncias econômico-sociais nunca foram tão grandes na história da humanidade antes do capitalismo. O capitalismo ampliou muito essas desigualdades. O capitalismo ampliou muito o controle sobre a vida do proletariado, retirando a liberdade desse proletariado. Então, é nesse sentido que essa expressão contradições do capitalismo é colocada aí. Ela quer apontar que, embora o capitalismo fale que todos são livres, fale da meritocracia, é o mérito individual de cada um, ela está chamando a atenção da gente que não é bem assim. Que existem fatores econômicos e sociais que diferenciam as pessoas, e criam uma grande desigualdade e limitam a liberdade das pessoas. Então, foi no século XIX que algumas pessoas começaram a apontar, tão logo essas ideias capitalistas se fortaleceram, algumas pessoas começaram a apontar essas contradições, falar, peraí, não é bem assim. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é para essa imagem que está aqui. É uma imagem que é muito utilizada quando se quer exemplificar aí, com imagens, né, as ideias socialistas. É um quadro pintado no século XIX, o autor é Giuseppe, eu não me lembro sobre o nome dele, mas o título desse quadro é O Quarto Estado. O Quarto Estado. Também vale a pena a gente pensar um pouco sobre esse título. Quarto Estado. Nós conhecemos o primeiro, segundo e terceiro estado, ali na Revolução Francesa, primeiro estado, o clero, segundo estado, a nobreza, e terceiro estado, os demais. Estava a burguesia, estava o camponês pobre, estava o sans-culotte, estava... no terceiro estado, 98% da população francesa, estava todo mundo que não era clero e nobreza. Agora, esse pintor aí no século XIX fala de um quarto estado. Que quarto estado é esse? Que saberiam dizer, que pensaram no proletariado que surge com a industrialização, é isso mesmo, é essa camada social que o quadro representa e que ele chama de quarto estado. Então aí, veja, é interessante pensar, porque aí o proletariado que antes estava no terceiro estado, lá junto com a burguesia, né, na Revolução Francesa, as camadas mais populares estavam juntos, agora formam uma camada... burguesia está de um lado, proletariado está do outro. Essa situação que vai apontar o século XIX. Né? Então, é interessante entender isso daí. Queria também chamar a atenção para vocês sobre a imagem sim, do quadro. Vocês conseguem imaginar... Bom, já sabemos que são membros do proletariado, beleza, né? Provavelmente eles estão aí para quê? Não estão indo almoçar, não estão indo para uma festa, fica claro pela expressão deles, devem estar indo reivindicar melhores salários, melhores condições de vida,
jornadas de trabalho não tão longas, questões de segurança, higiene nos locais de trabalho, deve estar indo fazer algum tipo de reivindicação nesse sentido. Agora, quem que eles vão enfrentar ali? Vocês conseguem imaginar que eles estão marchando em uma direção. Como é que eles estão marchando? Eles estão indecisos, ou eles estão lá firmes, falando uma palavra, resolutos, eles resolveram que vão enfrentar a situação, ou eles estão lá vacilando? Olha a cara deles, né? Aliás, quem está vacilando aí, aparentemente? A mulher com o bebê no colo? É interessante a gente pensar nisso daí. Mas vamos lá, quem que eles estão enfrentando? Eu imagino que eles estão aqui, que o pintor, né, deveria ter imaginado que aqui na frente deles, na parte que a gente não vê, onde estaria o pintor, era um batalhão de polícia, a repressão, para reprimir aquele protesto, para garantir uma certa ordem, que não é a ordem que interessa a esses trabalhadores, mas a ordem que interessa aos donos da fábrica. Para defender a propriedade do dono da fábrica, contra talvez a fúria dos trabalhadores que estão cansados de serem explorados. Então, a gente pode imaginar essa situação, eles indo enfrentar a polícia. Por isso a mulher está tão desesperada. Mas olha que interessante, né? Essa mulher, então, ela vai representar o que aí no quadro? Ela deve estar falando para o rapaz aí que está liderando o movimento, que deve ser o marido dela: olha o seu filho, o que vai acontecer da gente se você apanhar da polícia e você for morto? Pensa na sua família, pensa em nós. Ou seja, pensa no individual, na nossa família, na minha família, no seu filho. Esquece a luta coletiva e pensa só no individual. Só que se ele agir assim, não vai mudar, não vai transformar a situação dele. E aí nós temos um grande embate entre o liberalismo e o capitalismo. O liberalismo que está fundamentado nas ideias liberais, você pensa, e um dos princípios das ideias liberais é justamente o individualismo, pensar em si próprio, no seu, esquecendo de uma união, de uma coletividade. Esse é um dos princípios das ideias liberais, e essa mulher está representando isso, falando: pense em nós. Enquanto que os outros daí no quadro, eles estão unidos. Olha a massa lá no fundo, todos unidos, assim, marchando, com muita determinação. Então é interessante a gente pensar nessa imagem, a gente entender o confronto entre os princípios que estão nas ideias socialistas e os princípios que estão nas ideias liberais, as ideias liberais que defendem o capitalismo e as ideias socialistas que são críticas ao capitalismo. Uma parte do individualismo, as ideias liberais, a outra parte de uma luta coletiva, de uma transformação coletiva da sociedade. E esse diálogo aí entre essas ideias está expresso nesse quadro, se a gente observar com atenção. Pelo menos é assim que eu interpreto. A obra de arte é sempre aberta, ela pode induzir a diversas interpretações, mas é uma análise possível, essa que eu estou fazendo com vocês. Tá? Então, diante disso, vamos ver como é que surgem essas ideias socialistas. Bom, nós já vimos que nos séculos XVIII e XIX é um momento de rápida expansão do capitalismo. A gente viu, na verdade, o ano passado e esse ano, a gente estudou bem isso daí. O capitalismo ele vai surgir lá no renascimento comercial, as cruzadas, desenvolvimento do comércio, urbanização, ali que é o desenvolvimento, ali que é o nascimento do capitalismo. Mas naquele momento o capitalismo ainda é um bebezinho, fraco, está se desenvolvendo, está surgindo. O capitalismo se torna um adolescente assim, mais forte com a expansão marítima e o mercantilismo, acúmulo de riqueza, acumulação primitiva de capital, conceitos que estudamos lá no começo do ano. Nesse momento, o capitalismo está um adolescente. E quando o capitalismo se torna adulto, maduro? A partir dos séculos XVIII e XIX. E são três processos que vão contribuir para o amadurecimento do capitalismo. A Revolução Industrial, que vai dar o modelo de produção capitalista que tem até hoje, industrial, que vai criar o proletariado, a burguesia, as duas camadas sociais do capitalismo.
A ideologia liberal, que vai criar as ideias que defendem essa sociedade, apostando no individualismo, na defesa da propriedade, apostando nas ideias de liberdade, apesar de ter feito essa... mas é uma liberdade também de comércio, uma liberdade de fazer o que bem entender com a minha riqueza, sem se preocupar com os outros. Né? São essas ideias aí, esses princípios que estão na ideologia liberal. Então, essa rápida expansão do capitalismo no século XVIII e XIX, ela vai ser impulsionada pela Revolução Industrial. No século XVIII, a Revolução Industrial está só na Inglaterra, depois ela vai se espalhar pelo resto da Europa, né? E no finalzinho do século XIX chega a outras regiões, como os Estados Unidos, como o Japão. Então, essa Revolução Industrial vai possibilitar enormes lucros. Enormes lucros na mão de quem? Da burguesia. E, ao mesmo tempo, a partir do iluminismo, a ideologia liberal vai trazer a valorização das ideias de liberdade individual e da propriedade privada. Certo? Bom, se a gente colocar tudo isso num caldeirão, mexer bem... O que mudou aqui? Mexer bem, a gente vai ter a seguinte situação. A Revolução Industrial e a ideologia liberal deu total liberdade de ação e despreocupação para os capitalistas com relação à situação das massas populares que são dependentes do trabalho nas fábricas. O que eu quero dizer com isso? Que com essa... Bom, os capitalistas ficaram muito ricos, montaram suas indústrias e obrigaram o proletariado a trabalhar para eles, porque se não trabalhar para eles, o proletariado não tem como sobreviver. E, ao mesmo tempo, essa ideia de cada um para si, Deus para todos, se você do individualismo, e se você é livre, você é responsável por você mesmo, essa compreensão da liberdade como algo que coloca as pessoas responsáveis por elas mesmas, independente das condições econômicas e sociais que elas vivem, vai criar uma situação de total indiferença. Eu pago para você um salário. Se eu paguei o salário que eu combinei para você, você aceitou esse salário, se vira. Se vira. É isso. Mas patrão, não está dando para me alimentar. Problema seu. Mas patrão, não consigo pagar o remédio. Problema seu. Não é essa relação, por exemplo, do Uber, do iFood, desses aplicativos todos com as pessoas que trabalham para eles. Você alugou uma bicicleta para entregar mercadoria para o Rappi e, de repente, caiu, quebrou a bicicleta, problema seu. Você se machucou, problema seu. Essa despreocupação com as pessoas que estão dependentes do trabalho nas fábricas é a mesma despreocupação com a qualidade de vida, a condição de trabalho que esses aplicativos têm para os trabalhadores que existem hoje em dia. Veja como a gente volta um pouco no tempo a partir desses avanços tecnológicos que nós estamos vivendo hoje. Eles vão criar uma mentalidade, eles vão partir dessa mentalidade de total despreocupação. E qual é a raiz dessa mentalidade? É o individualismo, são os princípios que estão lá na ideologia liberal. Bom, diante disso, o que acontece? Talvez o exemplo mais extremo da total exploração dos trabalhadores no século XIX seja a exploração do trabalho infantil no século XIX. As gravuras da época, nós estamos vendo, acima nós temos uma foto de um grupo de crianças operárias na Inglaterra, no século XIX. Abaixo, meninas aí, 12, 11, 10 anos trabalhando numa fábrica de tecidos, ou então, na gravura ao lado, crianças empurrando carrinhos dentro de uma mina de carvão. Então, as gravuras da época, as fotografias da época, mostram crianças trabalhando em fábricas em cansativas jornadas de trabalho, para chegar a 18 horas por dia, fora além das condições físicas, descendo em rodanas para o interior das minas de carvão, respirando. Uma criança dessa vive quantos anos? Uma criança que passa 12 horas, 14 horas dentro de uma mina de carvão, respirando a fuligem do carvão. Quanto tempo ela dura? Sem acesso à educação. Então, essa situação é talvez a expressão mais cruel. Não é a única, mas a expressão mais cruel
da exploração brutal a que o proletariado foi submetido no século XIX. É uma reação a essa situação que vai dar origem às ideias socialistas. Tá? Então, foi nesse contexto, diante dos problemas econômicos sociais criados pelo capitalismo, que surgiram novas teorias de organização da sociedade. As teorias socialistas, elas preconizavam uma nova ordem onde as sociedades seriam sim, ricos e pobres, onde a igualdade de condições impediria a existência de dominadores e dominados. Esse é o contexto aí de surgimento das ideias socialistas, que pregavam a união do proletariado para lutar por transformações. Como seria isso? Aí há várias propostas, nós vamos ver na sequência. Tá? Então, como é que isso acontece? Bom, século XVIII, a Revolução Industrial está só na Inglaterra. Século XIX, a Revolução Industrial se espalha para outros países da Europa. Certo? Isso vai trazer novas relações de trabalho que se concretizam dentro da fábrica. Nós estudamos isso lá no primeiro bimestre. A divisão social do trabalho. Patrão e empregado. Patrão pegando sua riqueza, se apropriando dos meios de produção, se tornando os donos dos meios de produção, enquanto os empregados, expropriados do meio de produção, só podem sobreviver se venderem a sua força de trabalho em troca de um salário. Com o tempo, o patrão tem lucro, enriquece, enquanto que o trabalhador, quando consegue obter apenas a sua subsistência. Quanto pior as condições de trabalho, quanto pior os salários, pior a subsistência do trabalhador. Essas novas relações de trabalho, elas estão nesse processo de expansão e solidificação no modo de produção capitalista. Ao mesmo tempo, as ideias liberais, dando suporte ao desenvolvimento do capitalismo, elas valorizaram valorizaram o direito à propriedade. Adam Smith, John Locke falavam muito nisso daí. Se opuseram à intervenção do Estado na economia. Adam Smith, laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, o Bournet, com a sua expressão, lembram disso daí? Ou seja, deixar fazer, deixar passar, que o mundo se acerta sozinho. É a ideia do liberalismo econômico. Então, há uma oposição à intervenção do Estado na economia. E se o Estado sai totalmente da economia, patrão e empregado vão se acertar aí quais vão ser as suas condições de trabalho. Não existe uma intervenção do Estado protegendo o trabalhador, mediando essa relação. Isso o liberalismo lá, puro não aceita. Propõe também a livre iniciativa da produção, a circulação e venda de mercadorias. Essas foram as bandeiras de lutas, de uma maneira geral, das revoluções do século XVIII e XIX. A gente viu que a Revolução Francesa é um pouco mais complexa que isso, que no meio da Revolução Francesa surgem os jacobinos, que vão lutar por uma maior distribuição de riqueza, uma maior igualdade, mas no final de tudo os jacobinos são tirados do poder, Robespierre acaba sendo guilhotinado, a gente viu isso, e no final de tudo, com Napoleão chegando no poder, significa que o que venceu foram essas ideias aí, na Revolução Francesa. A livre iniciativa de produção, circulação e venda de mercadorias, a não intervenção do Estado na economia, o direito de propriedade, o Código Napoleônico, que tinha 4.000 artigos, os 200 artigos falavam da propriedade privada, defendiam a propriedade privada, falavam que a propriedade não poderia ser tirada da pessoa. Haviam apenas 6 artigos falando dos trabalhadores no Código Napoleônico. E esses artigos, olha só, presta atenção, eles ainda falavam o seguinte, que se um trabalhador que fizesse uma reclamação na justiça, o depoimento que o juiz deveria levar em consideração era o depoimento do patrão e não do trabalhador. O trabalhador não tinha voz na justiça pelo Código Napoleônico. O Código Napoleônico proibia as greves. Greve era um crime, passível de ser punido com a morte, numa repressão da polícia. O Código Napoleônico, ele proibia a criação de sindicatos, os trabalhadores não podiam. Os patrões podiam se unir para lutar pelos seus interesses, mas os trabalhadores não podiam. Então, o Código Napoleônico é um exemplo de uma lei que surge nesse contexto. Vamos lá. E aí vem essa ideia de que cada um tem o direito de fazer o que quiser com o que é seu, e que foi apoiada pelos industriais, esses industriais que encontraram um sistema de fábricas uma boa forma para a obtenção de grandes lucros. Essas ideias permitiam, como eu já disse, estou assim, frisando aqui,
Liberdade de ação, os patrões podem gerir o seu negócio do jeito que entender, pode despejar resíduo tóxico no meio ambiente, pode colocar fumaça de chaminé e pretejar o ar, pode fazer porque não existe nenhum limite à ação do empresariado na hora que ele organiza, pode impor as condições de trabalho que ele quiser para os seus trabalhadores, não há limite nessa ação. Essa é a essência do liberalismo. Certo? E isso vai também gerar uma despreocupação com a situação das massas populares que estão dependentes do trabalho nas fábricas. O surgimento das ideias socialistas foram uma reação a essas condições econômicas sociais criadas pelo capitalismo. Ok? E aqui é muito importante. Estão vendo essa gravura aí? É o proletariado se degradando no portão de uma fábrica. Por quê? Porque as contratações lá eram diárias, não é como hoje que a pessoa era contratada e recebe por mês. Os salários eram pagos por dia. Então, se tinha demanda, se tinha produção, as pessoas tinham emprego naquele dia. Se não tinha, eram dispensadas e ficavam sem o dinheiro para se alimentar. Né? Então, essa gravura mostra o proletariado aglomerado, né? Aglomerado ali diante do portão de uma fábrica, brigando por um emprego. Um emprego que pagava mal e explorava muito. Então, naquela época, os jornais trabalham de 16 a 18 horas por dia. Por dia. Faz as contas e vê quanto sobra para dormir. Isso se o cara morar exatamente do lado da fábrica. Se demorar uma meia hora para chegar em casa e voltar, ele dorme 4, 5 horas por dia. Não havia férias ou qualquer garantia para velhice, doença e invalidez. Não tinha um sistema de aposentadoria. O Estado não intervia, lembra? Então, não tinha férias, não havia nenhuma lei que protegesse o trabalhador. Não havia qualquer garantia para velhice, doença ou invalidez. Tá? Os salários eram muito baixos. Mal dava para se alimentar. As crianças, por que as crianças trabalhavam nas fábricas? Porque a família precisava disso. Então, logo a criança tivesse uma idade, 11, 12 anos, pudesse começar a trabalhar, elas eram mandadas para a família para que pudesse complementar o salário e pudesse alimentar a família. As greves dos sindicatos eram proibidas e considerados casos de polícia. Eu citei do Código Napoleônico, é um caso, mas isso aconteceu na Inglaterra e em outros lugares também. E os locais de trabalho, vai desaparecer, está bugado esse slide, os locais de trabalho eram sem higiene, né, sem preocupação com normas de segurança, os acidentes eram comuns. Então era comum uma pessoa, de repente estava uma polia lá, a polia pegava o braço da pessoa e arrancava o braço fora. E o que acontecia com os donos da fábrica? Nada. Foi o cara que não teve atenção. O responsável pelo acidente era sempre o trabalhador. Embora as máquinas fossem inseguras, né, aquela despreocupação pelo que acontecia com os trabalhadores criava uma mentalidade que a vítima era o culpado. Então, e o que acontecia com o trabalhador que se acidentava? Simplesmente era demitido, simplesmente ia para a rua, tinha que virar um mendigo, coisa do tipo. E eram contratadas mulheres e crianças por salários cada vez menores. O dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, ele é uma data que tem origem na luta das mulheres por uma equiparação salarial. Se a gente pensar que hoje, no século XXI, ainda existe isso, né, que homens que exercem a mesma função que as mulheres, né, ganham mais, segundo as estatísticas aí do IBGE, todos os estudos que são feitos, é ainda uma coisa que precisa mudar na sociedade. Mas toda a luta das mulheres, vocês assistiram a sufragistas, né, em sociologia, acredito, é um filme importante que mostra essa luta. Pelo voto, mas também houve uma luta das mulheres pela igualdade salarial, pela igualdade de tratamento dentro dos locais. Uma luta que continua até hoje, infelizmente. Não infelizmente a luta, infelizmente não ter atingido o seu objetivo
até hoje, em pleno século XXI. Então, vejam, eram condições muito difíceis. As ideias socialistas estão surgindo como crítica a essa situação, ao próprio capitalismo, preconizando uma nova organização da sociedade. Mas, aí está, em comum, todos os socialistas têm essa crítica ao capitalismo. Então, quando a gente fala de socialismo, a gente está falando de ideias críticas à forma de organizar a sociedade e a economia do capitalismo. Certo? Mas, o que colocar no lugar, aí há diferenças. Né? Então, por exemplo, nós temos o socialismo utópico, o socialismo científico e o anarquismo. São... Ele está bugado, ele muda sozinho. Mas são ideias que são vertentes aí do socialismo. Então, tanto o anarquismo, o socialismo científico utópicos, embora eles tenham diferenças entre si, eles são considerados ideias socialistas. Tá? Então, vamos falar da primeira corrente, socialismo utópico. Socialismo utópico é a primeira corrente do pensamento socialista. Então, as primeiras pessoas a usar a expressão socialismo, a se reconhecer como socialistas e fazerem uma crítica ao capitalismo, eles são chamados de socialistas utópicos ou românticos. Tá? Bom, qual é o ponto de partida deles? Eles criticam a sociedade capitalista, eles expõem os princípios de uma sociedade ideal, mas não indicam meios de torná-la real. Por isso eles são chamados de utópicos. Eles fazem uma crítica, eles falam que bom seria... por exemplo, um desses socialistas utópicos, Robert Schuman, ele falava o seguinte, o capitalismo é uma forma mesquinha, vulgar, ignorante de conduzir os negócios da sociedade, porque ele opõe as pessoas umas com as outras, ele aposta na competição e não na solidariedade. Isso é uma coisa vulgar, isso é uma coisa ignorante. Nenhuma sociedade vai ser digna do nome de civilização enquanto o capitalismo existir. Robert Schuman falava coisas desse tipo. Até apontava, porque o capitalismo aposta na competição. Ele falava assim, o Robert Schuman, ele se tornou um cara rico, depois eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas ele falava o seguinte, eu fiquei cansado de sócios que eram treinados para comprar barato e vender caro. Esse trabalho só deteriora as melhores faculdades do ser humano, torna o ser humano egoísta, torna o ser humano... Era mais ou menos essa visão que os socialistas utópicos tinham. Né? Mas como transformar essa sociedade? Como fazer uma sociedade diferente? Então, eles partiam do princípio de que o homem possui uma natureza boa. Lembram do Rousseau? Rousseau é um autor que tem muita influência no socialismo utópico. Muitos socialistas utópicos, eles partem dessa ideia do Rousseau, de que o homem é bom por natureza. O Rousseau falava, o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. Civilização. Mas os socialistas utópicos vão trocar o nome. Vai falar, o homem é bom, o capitalismo o corrompe. O capitalismo, ao incentivar o individualismo, a competição, faz com que as pessoas se tornem mesquinhas, egoístas, pensando só em si próprias, e destrói qualquer laço de solidariedade que possa haver entre elas. É mais ou menos essa visão que os socialistas utópicos tinham. Então, eles partem desse princípio do Rousseau de que o homem possui uma natureza boa que é pervertida pelo capitalismo. Tá? Como resolver, então? Daí eles faziam um apelo à razão, à justiça, à solidariedade para reformar a sociedade. Veja, a palavra reformar é importante. Eles eram reformistas. Quase todos eles viveram durante a Revolução Francesa e eles abominavam toda aquela violência revolucionária. Então, eles não aceitavam a revolução, uma transformação violenta da sociedade, porque eles ficaram muito traumatizados, vamos dizer assim, com toda a violência que houve na Revolução Francesa. Então, eles eram reformistas, eles queriam que a sociedade mudasse aos poucos, fazendo um apelo à razão. Eles acreditavam que se mostrassem para as pessoas e
se houvesse uma distribuição de riqueza, se os salários fossem melhores, se houvesse maior solidariedade, a sociedade toda ia viver melhor. Eles acreditavam nesse poder da razão de convencer as pessoas, de defender a justiça como uma questão de igualdade, né? Defender a solidariedade. Então eles acreditavam nisso, achavam que eles transformavam, na verdade, a questão numa questão moral. Haveria uma evolução moral das pessoas a partir da educação, a partir do convencimento, e aí a sociedade se transformaria, né? Por isso que são utópicos. Ou seja, eles confiavam que os ricos abririam mão espontaneamente de suas riquezas em favor dos pobres. Então estão esperando isso até hoje acontecer, né? Não aconteceu ainda, né? Pelo menos não de uma maneira geral na sociedade. Pode ter uma exceção ou outra aí muito rara, mas de uma maneira geral os ricos continuam ainda aferrados às suas riquezas. Haja vista a grande resistência que tem no Brasil, por exemplo, de sim taxar as grandes fortunas. A gente sabe, as pesquisas mostram que os ricos proporcionalmente pagam muito menos impostos, né? Os super ricos, então, pagam muito, mas muito menos impostos que os mais pobres no nosso país, em várias partes do mundo, mas estão falando do nosso país. E existe uma proposta que ganhou muito força agora, durante a pandemia, de taxar os super ricos, de cobrar impostos de quem ganha muito. E isso tem uma dificuldade muito grande de ser aprovado. Por quê? Porque os ricos não querem abrir mão das suas riquezas, das suas fortunas, espontaneamente. Então, eles são chamados utópicos por causa disso daí. Tá ok? As ideias deles dificilmente essa evolução espiritual, essa evolução moral da sociedade dificilmente acontece. Se hoje a gente está tendo dificuldade de convencer parte da sociedade de que a vacina é uma coisa importante para conter a pandemia, se a gente tem dificuldade de convencer parte da sociedade de que a Terra não é plana, imagine então convencer parte da sociedade que a justiça deve prevalecer sobre o egoísmo. Muito complicado. Mas eles tinham algumas propostas, tá? Entre elas a socialização dos meios de produção. A socialização dos meios de produção, ou seja, eles entendiam, e isso é uma coisa comum, tanto a anarquistas quanto a socialistas científicos, que a gente vai ver depois, que a divisão social do trabalho, a expropriação dos meios de produção do proletariado pela burguesia, é o grande fator que gera a desigualdade na sociedade. Então, se eles queriam acabar com a desigualdade, uma forma seria os trabalhadores terem acesso aos seus próprios meios de produção. Isso ocorreria através de uma socialização dos meios de produção. Se o trabalhador não tivesse um patrão, tivesse condições de trabalhar por conta própria, não haveria exploração. Não havendo exploração, não haveria desigualdade. Era a lógica deles. Eles também defendiam a supressão da herança e da moeda, de uma maneira geral. Por que suprimir a herança? Quando ele fala de suprimir a herança, ele não está falando de uma casinha que o cara, quando morre, deixa para a família. Ele está falando das grandes fortunas que são transmitidas de pai para filho, né? Eles têm uma lógica aí que é desestimular o acúmulo. Por que uma pessoa quer ser tão rica, e nunca está contente com porque ela tem a expectativa de que essa fortuna vai ser passada para os seus herdeiros, para a sua família, para os seus descendentes, né? Então, para os socialistas utópicos, se isso não fosse possível, as pessoas seriam desestimuladas a querer enriquecer tanto. E sendo desestimuladas a querer enriquecer tanto, não haveria tanta desigualdade, né? A mesma coisa, se a produção voltasse para a subsistência, fosse uma base de troca, não haveria tanto acúmulo de riqueza nas demais pessoas. Vamos pensar que a preocupação deles é criar uma situação que reverta a desigualdade na sociedade. Eles, agora, tem uma coisa importante, eles foram os primeiros a defender a proteção do indivíduo mediante leis sociais. Então, eles vão estimular, incentivar uma luta por leis que protejam os trabalhadores, por leis que garantam o salário mínimo, leis que diminuam a jornada de trabalho, leis que garantam a completa igualdade entre homens e mulheres. Então, eles são leis que garantam a educação para as pessoas. Então, eles são
os primeiros a exigir, aí, a lutarem para que houvesse leis que garantissem uma maior igualdade social. Eles defendem a produção sem a finalidade do lucro, naquele sentido de que as pessoas não enriquecessem, para não ter a ideia do capital mais, né? Para as pessoas voltarem a olhar para as coisas que elas precisam, com o objetivo para as necessidades que elas têm das coisas, e não pensar em ganhar dinheiro com a produção. Foram os primeiros a defender a educação para todos, como forma de diminuir as desigualdades sociais, e defendem também uma completa igualdade entre homens e mulheres. Então, essas são as principais propostas dos socialistas utópicos. Esses aqui são os principais representantes do socialismo utópico. Saint-Simon é considerado o primeiro socialista utópico, né, francês, viveu de 1760 a 1825, e ele vai misturar as ideias dele com um pouco o cristianismo. Ele defende a criação de partidos operários que organizem os operários para lutar pelos seus interesses, mas mistura também uma questão do cristianismo. Ele vai buscar nos primeiros cristãos lá a maneira como eles se organizavam, baseado na solidariedade. Vai buscar nos ensinamentos de Jesus Cristo aquilo que ele falava sobre a defesa dos mais pobres. Então, o Saint-Simon é considerado aí o primeiro socialista utópico. Louis Blanc viveu de 1811 a 1882, o mais novo deles. Louis Blanc, ele participou do movimento em 1848. Em 1848 houve uma revolução na França, primeira revolução assim baseada nas ideias socialistas. Na verdade, havia um governo formado por socialistas e liberais. Ele participou desse governo e propôs a criação das oficinas nacionais. Era uma experiência socialista dentro de um governo de coalizão ali que tinha socialistas e liberais. Então, o que eram as oficinas nacionais? Os trabalhadores passavam a receber do Estado as ferramentas, a matéria-prima, um local para trabalhar, e repartiam entre si os ganhos que eles tinham com essa produção. Então, essa foi uma contribuição do Louis Blanc dentro do processo das revoluções de 1848 na França. Robert Owen, já falei para vocês um pouco deles. Ele é um inglês, saiu de casa, tinha 12 anos e resolveu ganhar vida. Antes de completar 20, ele já dirigia uma fábrica de tecidos, Foi uma das primeiras pessoas a usar as máquinas a vapor. Ele falava assim, e por isso logo me dei conta do terrível discrepância e atenção que é dada para as máquinas e o desprezo, descaso com que os trabalhadores são tratados. Ele escreveu isso daí. Então, o Robert Owen, ele tentou montar algumas experiências socialistas. Ele pegou a fortuna dele e investiu essa fortuna criando locais e fábricas onde ele pregava que os filhos dos operários ficassem na escola enquanto os operários fossem trabalhar. Cria um sistema de compensação pelo esforço de cada operário. Então, quem se esforçava mais, quem se dedicava mais, ganhava um pouco mais, mas sempre os trabalhadores das fábricas dele sempre tiveram melhores condições de vida do que os das outras fábricas capitalistas. Mas os empreendimentos dele não acabaram dando muito certo. Ele morreu meio descontente e amargurado. E o Charles Fourier, um francês, também socialista utópico, ele defendia a criação dos falancérios. Falancérios seriam comunidades. Na verdade, ele queria projetar cidades, assim, arquitetonicamente falando, a organização das cidades, de maneira a criar espaços de convivência para os trabalhadores, acabar com as moradias precárias e tal. E ele chamava isso de falancério. Seria um projeto de organizar a sociedade. Mas o Charles Fourier, por exemplo, ele é um ferrenho defensor da produção sem a finalidade de lucro. E ele conta isso baseado numa experiência que ele teve. Durante a Revolução Francesa, ele vivia em Lyon, na França,
quase que ele foi guilhotinado na Revolução Francesa, escapou por um triz da guilhotina, mas ele relatava no livro dele que ele ficou abismado de ver que os patrões para quem ele trabalhava na época, eles tinham comprado um carregamento de arroz muito forte, mas eles acreditavam que o preço ia subir. Então, eles não venderam o arroz a um preço baixo, porque queriam que o preço subisse, e a população estava passando fome. Só que, como o preço demorou para subir, o arroz estragou e foi jogado fora. Então, diante dessa experiência, ele falou, isso é uma coisa, as pessoas passando fome e o arroz foi jogado fora porque o meu patrão lá queria ganhar muito dinheiro. Ele começou a ver que esse tipo de coisa é um defeito grave do capitalismo e começou a criticar isso daí. Então, é uma visão geral aí dos primeiros socialistas utópicos. Para finalizar agora, vamos falar rapidamente sobre o socialismo científico. O socialismo científico ele é baseado nas ideias dos pensadores, também é chamado de marxismo, né? Porque é baseado nas ideias dos pensadores alemães. Karl Marx, que nasceu em 1818 e morreu em 1883, e Friedrich Engels, que nasceu em 1820 e morreu em 1895. Então, os dois, né, foram amigos. Tem um filme que eu recomendo para vocês, quem vai fazer vestibular, tem acho que eu vou colocar o link aí para vocês, que é o Jovem Marx, que conta justamente a aproximação dos dois, como é que eles se conheceram e como é que eles começaram a trabalhar juntos. O Marx, de uma família de classe média alemã, intelectual, estudioso, se formou em Direito, mas trabalhava como jornalista, ganhando muito pouco, passando necessidades, casou com uma mulher de uma família tradicional da Alemanha, mas sempre passando muitas necessidades. O Engels, filho do industrial alemão, que tinha fábricas na Inglaterra, e muito rico, mas também a ovelha negra da família, né? O filme mostra bem isso, essa relação dele com o pai dele. Então vamos lá. Por que socialismo científico? Ele é assim denominado porque baseia-se na análise das realidades econômicas, da evolução histórica e do capitalismo. Então, ele não parte daquele princípio, o homem é bom por natureza. Por Marx, o homem é um homem. O homem é capaz de fazer coisas boas, é capaz de fazer coisas ruins. O homem não é bom por natureza. O Marx não sai desse princípio. Embora ele também tenha pego muitas coisas do Rousseau, mas ele não sai desse princípio, não. Para ele, o homem é um homem, capaz de fazer coisas boas, ruins. O mesmo homem é capaz de fazer coisas boas e coisas ruins. Então, ele vai partir de um outro princípio. Para a gente entender a sociedade capitalista, a gente tem que estudar a realidade econômica, a evolução histórica, como é que o capitalismo se formou, quais são as suas características, e ele levou grande parte da vida dele estudando isso. Ele criou uma obra vastíssima. Pode-se não gostar das teorias políticas e das propostas do Marx, mas o conhecimento que ele produziu é um conhecimento bastante importante dentro da história da compreensão da evolução do capitalismo e da sociedade. E nesses estudos, então, ele passou a formular leis e princípios determinantes em direção a uma sociedade sem classes igualitária. Ele é um pouco influenciado pelo evolucionismo, né? Embora ele não escreva sobre biologia, o Darwin e tal. Darwin é contemporâneo deles, não que eles fossem amigos, mas as ideias do evolucionismo elas estavam fortes naquela época. E o Marx ele tinha uma ideia de evolução também da história. Ele partia de Hegel, que é um filósofo alemão, que trabalhou esse tema, né? E isso dava uma compreensão com o Marx de que a história estava indo em direção a uma sociedade sem classes igualitárias. Um exemplo meio tosco, mas vocês vão entender. Ele olhava para a antiguidade e o modo de exploração predominante da antiguidade era a escravidão. Certo? Então, o modo de produção asiático, a servidão voluntária e a escravidão era uma forma de explorar a mão de obra na antiguidade.
Na Idade Média veio a servidão, que se não era uma maravilha, pelo menos era melhor que a escravidão, né? Com o capitalismo, na Idade Moderna, veio o trabalho livre assalariado. Então, olha, ele via assim uma evolução na história. E o próximo passo era acabar com o trabalho livre assalariado e ter uma sociedade sem classes igualitárias. Ué, como fazer isso? Acabando com a propriedade privada dos meios de produção, socializando os meios de produção. Se os trabalhadores fossem donos dos seus próprios meios de produção, não teriam patrão, não tendo patrão, não haveria desigualdade social. Esse é o mesmo princípio ali do socialismo utópico. Só que eles criticam, o Marx e o Engels criticam a sociedade capitalista, obviamente, mas também rejeitam o socialismo utópico. Aí é importante entender por que eles rejeitam o socialismo utópico. Porque para os socialistas utópicos, a sociedade ia mudar a partir de uma evolução moral. O homem é bom, vai ficando com compaixão, vai ficando solidário a partir de uma evolução moral. O Marx não acredita nisso. Ele fala que a questão não é moral, a questão é política, a questão é quem tem o poder na sociedade. Quem é que vai deter o poder na sociedade? A burguesia lutou, fez as revoluções liberais para tomar o poder para si, e aí ela implantou a sociedade que ela queria. Dentro da sociedade que ela queria, havia uma enorme exploração do trabalhador, do proletariado. O que o proletariado tinha que fazer então? Deveria se organizar como uma força revolucionária e tomar o poder para si. E organizar a sociedade a partir das suas perspectivas, a partir do seu ponto de vista. Então, para o Marx, não existe essa evolução moral da sociedade que os socialistas utópicos defendiam, mas sim é uma questão política de quem detém o poder e organiza a sociedade a partir do seu ponto de vista. Então, vou pular aqui e depois eu volto para o anterior. Nesse sentido, uma ideia importante do Marx e do Engels é a compreensão de que a história evolui a partir da luta de classes. Essa é uma formulação deles. E para eles é a chave para se entender todo o desenvolvimento histórico. Para o Marx, você precisa de duas coisas para entender o desenvolvimento histórico. Primeiro, entender que a história é movida pela luta de classes. Então, é o servo lá lutando contra o seu feudal, que vai dar origem à burguesia, que vai lutar contra a nobreza, que vai transformar a sociedade e vai dar origem à sociedade capitalista. Então, ele criou uma chave para a compreensão histórica a partir dos conflitos que são gerados entre as classes sociais, que existem ao longo da história. Porque para ele sempre haverá sempre houve até agora na história, até o momento que eles viveram, dominados e dominadores. Então, o socialismo visa justamente acabar com isso, acabar com as classes sociais. Como? Acabando com a propriedade privada dos meios de produção. E aí, outra chave para entender a sociedade e o desenvolvimento histórico, para eles, é o fato de eles considerarem que a sociedade de cada época se organiza em função das suas condições econômicas. Então, para eles, a economia, o estudo da economia, o que é a economia? É a maneira como os homens produzem as suas subsistências, sua sobrevivência. Então, e a maneira como os homens produzem essa subsistência, sua existência, determina, de certa maneira, a maneira como eles vivem, determina, de certo modo, a maneira como eles vivem, a vida deles. Então, ele vai falar o seguinte, que a infraestrutura, que são as relações econômicas, as relações de produção, como é que a sociedade organiza a produção e a distribuição de mercadorias, vai determinar a superestrutura, que são as instituições que estão na sociedade. Então, por que a Igreja Católica tinha tanto poder na Idade Média? A economia daquela época favorecia isso. A economia daquela época, no feudalismo, favorecia que os donos de terra tivessem poder, porque tudo era obtido da terra. Assim como a economia na sociedade capitalista favorece que a burguesia, que são os donos dos meios de produção, tenha o poder nas suas mãos. E
estudando essas relações econômicas que se compreende o que determina essas relações sociais, culturais, de acordo com o Marx. Tá? São ideias importantes isso. Então, já falei isso daqui para vocês, só repetindo aqui, para Marx e Engels não se deve confiar exclusivamente na evolução natural das forças econômicas, devendo as classes operárias se organizarem como força revolucionária com o objetivo de tomarem o poder político, de chegarem ao poder e organizar um Estado a partir dos seus interesses, e não dos interesses da burguesia. Certo? O socialismo marxista, então, tornou-se um dos movimentos intelectuais e políticos mais influentes da sociedade contemporânea. Sem dúvida, o Marx mudou, né, os estudos do Marx mudou radicalmente a economia, a história, a filosofia, a sociologia. Então, as ciências humanas, elas foram muito afetadas pelos estudos que o Marx fez. A história, principalmente por essa compreensão da luta de classes como motor da história, e sobre essa questão também de dar ênfase no estudo da economia para entender, a partir do estudo da economia, o que acontece culturalmente, socialmente na sociedade. O estudo que ele fez, O Capital, é um livro vastíssimo, vários, ele demorou décadas para concluir O Capital, que é cheio de volumes, que faz uma análise da economia capitalista bastante aprofundada. Muito do que se sabe do capitalismo vem dos estudos do Marx, que é crítico ao capitalismo. A sociologia, certamente a Tereza já falou bastante do Marx para vocês, e a filosofia ele muda assim de diversas maneiras, mas uma pequena frase dele num livro Teses contra Feuerbach vai mudar a filosofia. Ele vai escrever a seguinte frase: os filósofos até o momento limitaram-se a compreender o mundo, cabe transformá-lo. Ou seja, ele vai incluir aí, né, a necessidade do conhecimento transformar a sociedade. É o que a filosofia chama de praxis. O que é a praxis? É a prática. O conhecimento tem que reverter numa transformação prática da sociedade. Isso vai criar toda uma geração de intelectuais engajados na transformação da sociedade. O filósofo não é apenas o estudioso que está alheio a tudo que está para o Marx, a tudo que está acontecendo. Não, o filósofo é aquele cara que tem que usar o conhecimento dele para mudar a sociedade. Espera-se que mude para melhor. E então ele também foi um homem de ação. Ele participou de diversos movimentos operários, ajudou a criar a Associação Internacional de Trabalhadores, conhecida com o nome de Primeira Internacional. Então, além de ser um estudioso, ele estava na linha de frente da organização dos trabalhadores para tentar mudar a sociedade naquela época. Então, essas ideias são muito importantes. Agora, como é que ficamos, né? Há um anticomunismo. O marxismo científico também é chamado de comunismo. O comunismo seria a última etapa, seria aquela sociedade onde não haveria explorados e exploradores. Isso que a palavra comunismo quer dizer. Onde não haveria classes sociais, porque os meios de produção seriam compartilhados por todos. Essa é a ideia do comunismo. E o comunismo assusta tanto as pessoas hoje em dia, então na próxima semana nós vamos fazer um trabalho, já valendo nota, com o Manifesto Comunista, certo? Que é o principal texto do Marx. E se cair alguma questão sobre socialismo num vestibular, existe uma grande chance que ela trate do marxismo, do socialismo científico. Então, e vai utilizar algum trecho do Manifesto Comunista. Então, a gente vai fazer esse trabalho na próxima semana. Por fim, embora algumas experiências socialistas tenham vingado durante algum tempo, né, houveram, ao longo do século XIX, diversas revoluções baseadas nas ideias socialistas, mas nenhuma delas chegou ao poder. A primeira revolução que chegou ao poder e construiu um Estado baseado relativamente nessas ideias, porque uma coisa é você pensar a sociedade, outra coisa é na hora de tornar aquilo real, onde as ideias confrontam a realidade. E aí há sempre uma dificuldade.
Mas a primeira experiência histórica nesse sentido foi a Revolução Russa de 1917, que acabou organizando um Estado socialista durante muito tempo, o período da Guerra Fria, mas que fez água e acabou se desestruturando no início dos anos 90. Então, há uns 30 anos atrás, aí, ao desmonte da União Soviética. Tem experiências chinesas, outras experiências na África, no leste europeu, mas então, com o fim da União Soviética, que foi o grande país assim que liderava o bloco socialista na época da Guerra Fria, né, com as mudanças pró-capitalismo que ocorreram lá, muita gente afirmou que a história tinha acabado, que o socialismo fez água, o socialismo não tinha sentido. Eu, particularmente, eu acho o socialismo ainda muito importante. Importante em que sentido? No sentido de que o capitalismo sem freios, o capitalismo sem críticas, o capitalismo sem limites, extremamente liberal, é a barbárie. E o que é a barbárie? A barbárie é o que a gente vê, trabalhadores de Uber, de Rappi, já pensou a sociedade toda trabalhando nesse esquema, sem valorização. Isso é uma desvalorização da vida humana, do ser humano, essa exploração. Então, eu acho que as ideias socialistas, elas são importantes para manter viva a crítica, para manter vivo os apontamentos de que o capitalismo precisa ter limites. Ele não pode agir impunemente, destroçando o meio ambiente, destruindo a vida das pessoas, para que alguns fiquem muito ricos, enquanto que outros são jogados aí numa situação de miséria muito grande. Essa é a minha visão particular sobre a importância do socialismo ainda hoje. Eu não acredito, não vislumbro a criação de um Estado socialista. Eu vislumbro o que acontece, por exemplo, na Bolívia recentemente, que houve um golpe, tirou um governo ligado às ideias socialistas, mas os bolivianos reconduziram esse projeto socialista através da eleição agora ao poder. Então, por quê? Porque eles estão cansados de ver como o liberalismo gera pobreza, desigualdade e exclusão. Então, por hoje é só, sei que falei muito, mas pelo menos a gente deu conta de todo o assunto. A próxima semana, um trabalho mais com texto para contrabalançar isso. Tá ok? Abraço para todo mundo e até lá.